ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É ela quem me faz percorrer o caminho do amor. Vem abrir meu coração, vem me dar a direção. Mostra-me como fazer a tua vontade. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta. Fala, Senhor, preciso ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Irmãos, o Senhor Deus esteja convosco, irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Capítulo 6, versículo 51 ao 58. Disse Jesus: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Toda a igreja. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, igreja. Vejam o Santo Evangelho, amados, que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Eu sei que a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem. Chuvas de bênçãos Ele tem. Para quem, igreja? Para te dar. Com uma condição. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará. Pois Jesus é o teu escudo. Então, igreja, então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Forte, igreja. Não pense que a vida acabou. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor.
Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Dê um passo decisivo para a vitória. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Dê um passo E decisivo. você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. A igreja Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Levante e use a fé. Então levante e use a sua fé. Por quê? Porque Jesus contigo é. E nele você pode tudo. Aleluia, igreja. Confia. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Por quê? Porque vitória pra você Deus tem. Aleluia. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Passo decisivo. E cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. E você? E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. E o mar vai se fechar e exterminar os inimigos seus. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Aleluia. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Por quê? Porque vitória pra você Deus tem. Que lindo. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Fala pro irmão da direita e da esquerda. Deus abre o caminho deste mar. Fala pra ele, fala pra ela aí, ó. Canta pra ele, canta pra ela. Deste mar. Deus abre o caminho deste mar. Oh, aleluia, aleluia. Grande é Deus, grande é Jeová. Amém. Sentados, amados, amadas. Irmãos, hoje a igreja, e quando eu falo igreja, não apenas uma determinada igreja. Quando eu falo igreja, eu nunca me refiro apenas à nossa igreja. Igreja para mim não é apenas uma instituição. Igreja, quando eu falo igreja, todos aqueles que professam a fé em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus diz em Mateus 18, 20: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não disse onde dois ou mais de tal igreja, ou de tal igreja, ou de tal igreja. Não, ele disse onde dois ou três ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso que quando você se reúne na sua casa para orar, a igreja está ali. Ali está a igreja. Um dia que Jesus voltar, irmão, Jesus vai voltar, aleluia. Quando Jesus voltar, Ele vai arrebatar a igreja para o céu. Quando Ele arrebatar a igreja, irmãos, os templos todos, desde a Basílica de São Pedro, lá em Roma,
aquela linda igreja catedral lá de Cantuária, na Inglaterra, onde está a sede da igreja anglicana. Uma igreja linda, belíssima, uma catedral belíssima lá em Cantuária, na Inglaterra. Vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Quando Jesus arrebatar a igreja, porque Apocalipse diz que a igreja é a noiva de Jesus. Ninguém é noivo, noiva de pedra. O rapaz, ele é noivo de uma moça, de uma jovem. De uma pessoa, um ser humano, que sente, que sofre. Jesus, ele é o noivo. A igreja é a noiva. A igreja é viva. Não a igreja templo. Nós precisamos do templo, sim, claro. Nós precisamos da igreja templo. Por isso que eu quero construir, em nome do Senhor, uma linda igreja para congregar, para receber os irmãos na fé. Mas no dia do arrebatamento, irmãos, quando Jesus voltar em glória, a igreja vai ser arrebatada. Que igreja é essa? Nós, a igreja viva de Jesus. Esses dias eu vi um adesivo num carro que eu achei fantástico. Estava escrito assim: em caso de arrebatamento, estava assim, cuidado. Em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado. Por quê? Porque o motorista, no dia do arrebatamento, o motorista daquele carro vai estar dirigindo o carro. Mas quando Jesus voltar, se ele for realmente crente em Jesus Cristo, aceitou Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, ama esta palavra, medita nesta palavra, na verdade da palavra de Deus, ele vai ser arrebatado. É assim o arrebatamento, irmãos. Arrebatamento, irmãos, não é subindo lentamente, não. Arrebatamento é assim, ó. A pessoa some, vai para o céu. Por isso que o carro fica desgovernado. Então hoje a igreja celebra o grande presente de Deus para nós. Toda vez que nós nos reunimos aqui ao redor desta mesa, nós nos reunimos para celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Eu creio que Jesus está presente na Santa Eucaristia, no seu corpo e no seu sangue. De onde surgiu a festa de Corpus Christi? Por que Corpus Christi? O que significa? Corpo de Cristo. Por que recebe Corpus Christi? Porque no passado a igreja celebrava a Santa Missa, a Santa Eucaristia em latim. Quando a pessoa ia receber o corpo de Cristo, dizia-se Corpus Christi, Corpus Christi. Hoje nós não usamos mais latim, graças a Deus. Então é corpo de Cristo. Na verdade, a igreja anglicana, para a igreja anglicana, hoje é a festa do corpo de Deus. Corpo de Deus. Nós falamos Corpus Christi para que vocês entendam. Mas na igreja anglicana, o título é corpo, festa do corpo e sangue de Deus. Porque Jesus, ele é Deus. Ele é filho do Pai eterno. Celebramos hoje esse grande mistério de amor, irmãos. Jesus voltou para o céu. Ele está no céu. Mas ele quis ficar, permanecer em nosso meio de uma maneira palpável. Maneira palpável. Por isso que na Santa Ceia, e é o que nós vamos aqui a pouco fazer, pronunciar as mesmas palavras de Jesus na última ceia. Quando naquela quinta-feira à noite, ele tomou o pão, e antes de comer o pão, ele disse, tomai. Ele entregou o pão, e pela primeira vez, ele falou algo diferente. Entregando o pão aos apóstolos naquela ceia. Por que ceia? Refeição noturna. A ceia é a última refeição do dia. É a refeição da noite. Por isso que é Santa Ceia da Eucaristia. Mesmo quando celebramos de manhã, é a Santa Ceia da Eucaristia. Porque foi numa ceia, numa celebração noturna, à noite, que Jesus fez algo diferente.
Todo ano ele celebrava a ceia, a Páscoa judaica. Todo ano ele celebrava a Páscoa judaica. Mas daquela vez, um dia antes da sua morte redentora na cruz do Calvário, à noite, em Jerusalém, ele tomou o pão. E ele fez algo diferente. Ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou o cálice com vinho, entregou e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Façam isso em memória de mim, até o dia que vocês vão celebrar as bodas eternas no céu. Por isso, desde aquela quinta-feira santa, até o último dia, o dia que Jesus levar a igreja para o céu, nós cristãos nos reunimos para celebrar a Santa Ceia da Eucaristia. Qual foi a primeira leitura, igreja? Primeira leitura, primeira carta aos Coríntios, versículo. Paulo diz: lembrando o que Jesus fez, o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão no corpo de Cristo? Nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo. Aqui Paulo falava da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por quê? O que é que nos faz unidos? Comunhão. No corpo e no sangue de Jesus. Por isso que na hora da comunhão, olha lá, já usei a palavra. Quando vamos receber a Santa Ceia, participar da Santa Ceia, nós vamos para a comunhão. O que significa, irmãos? União. Comum. Somos família. Família de Jesus. Alimentados com o mesmo pão e com o mesmo sangue. E hoje no Evangelho, qual é o Evangelho, igreja? João 6, 51 ao 58. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então não é pão morto. O que significa? Aquele pão que você compra de manhã, você vai lá na padaria, aquele pãozinho que saiu, acabou de sair, primeira fornada do dia, né? Aquele pão gostoso, torradinho, que você abre e passa manteiga, que você come um, é pouco, come 2, 3, 4, 5, para, padre, é muito carboidrato. Aquele pão, ele não tem vida. Ele não tem vida. O pão que Jesus está se referindo é Ele mesmo, o pão vivo, a Santa Comunhão. Não é pão morto. Porque nós adoramos a Eucaristia? Porque é Jesus vivo. Ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Se alguém dele comer, viverá eternamente, irmãos. Quanto mais você recebe a Eucaristia, quanto mais você comunga, mais, diz a Bíblia, você terá certeza da vida eterna. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os judeus ficaram apavorados. Que loucura! Ele está falando que vai nos dar a sua carne para comer? Antropófago? Comer carne humana? Carne de ser humano? Que nojo! Os judeus, eles não compreenderam. Sim, Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, mas de maneira sobrenatural. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: padre, eu posso mastigar a hóstia? E eu perguntei para a pessoa: mas por que essa pergunta?
Eu tenho medo de mastigar a hóstia e estar machucando Jesus. Não, é uma pergunta justa, claro. Nenhuma pergunta é boba, irmãos. Toda pergunta, se a pessoa tem dúvida, é uma pergunta sábia. E eu respondi para aquela pessoa: fique tranquila, Jesus não vai gritar de dor, não. Ele está presente na Eucaristia de maneira sobrenatural. Você vai cheirar a Eucaristia, não tem cheiro de carne, tem cheiro de pão. Você vai mastigar a hóstia consagrada, pode mastigar, viu, irmãos? Aliás, deve, porque é alimento. Vai ter gosto de pão. Você vai sentir o cálice, é cheiro de vinho. Você toma o cálice do sangue, tem gosto de vinho. Mas não é mais vinho, é o sangue de Jesus. Ele está presente de maneira não natural, mas de maneira sobrenatural, espiritual. Mas Ele está ali, Ele está presente. Quanto mais você recebe Jesus, mais forte você se torna. Igual Gideão. Gideão, com 300 guerreiros, venceu os midianitas, que eram milhares e milhares. 300. E Jesus diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, olha, irmãos, a promessa, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus voltar, irmãos, ao soar a trombeta celestial, os anjos vão descer. Imagina a cena. Oh, glória! Nós vamos ouvir aquela trombeta soando, os anjos descendo, todos os habitantes da terra olhando para o céu. As nuvens vão se abrir, e o Rei, cheio de glória, cheio de poder. Por isso que eu estou revestido com essa roupa. Por quê? Porque na hora da Santa Eucaristia, nós estamos aqui em nome de Jesus Rei, de Cristo Rei. Por isso que nós usamos esta capa da realeza, representando Jesus, o Rei. Quando Ele descer, cheio de glória, majestade, com cetro de autoridade na mão, a coroa da realeza, Ele vai ressuscitar. O que eu falei agora há pouco, aqueles corpos que estão sepultados há anos, décadas, milênios, ao soar a trombeta celestial, Jesus vai ressuscitar. Ele vai chamar. Ele vai saber exatamente onde eu fui sepultado. Preste atenção, irmãos. Isso é grandioso demais. Quando Jesus voltar, não importa onde meu corpo estará sepultado. Onde o seu corpo estará sepultado. Quando Jesus voltar, quando Ele me chamar pelo nome, quando Ele chamar você pelo nome, o seu corpo será restaurado. Jesus saberá exatamente onde eu fui sepultado. Porque a promessa dele é esta, olha a promessa dele: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu como a carne e bebo o sangue de Jesus na Santa Eucaristia, tem a vida eterna, a garantia, e eu ressuscitarei no último dia. Tem até um louvor lindo: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei. É Jesus dizendo: eu ressuscitarei no dia final. É Jesus falando: eu ressuscitarei, chamando pelo nome. Eu ressuscitarei. E todos levantando: eu ressuscitarei no dia final. Wilson, naquele momento o meu corpo é ressuscitado. Se levanta. É o dia do arrebatamento.
Pedro, Maria, Janete, Helena, levanta, eu vim buscar vocês. Irmãos, é lindo isso. O capítulo 6 do Evangelho de João nos dá certeza de que recebendo Jesus no seu corpo e no seu sangue, nós seremos ressuscitados no último dia. Aquela pessoa que você tanto ama, que você tanto chorou quando ela partiu para a eternidade, talvez de uma maneira trágica, meu Deus, talvez depois de uma longa enfermidade, meu Deus, aquela pessoa que você tanto ama será ressuscitada na ressurreição gloriosa no final dos tempos. Não falte a missa, não falte a igreja. Às vezes eu vejo pessoas abandonando Jesus com uma facilidade tão grande. Não venho mais, não quero mais. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não venho mais, não quero mais, não vou receber mais. A minha tristeza é justamente a pessoa está abrindo mão da salvação eterna. Da salvação eterna. Esta é a minha preocupação. Esta é a minha preocupação. Quem recebe o corpo de Jesus e o sangue de Jesus tem a vida eterna e irá ressuscitar. Quem não recebe o corpo de Jesus, quem não recebe o sangue de Jesus, não tem a vida eterna e não irá ressuscitar para a glória. A decisão é sua, a decisão é minha. Por causa de pessoas, eu vou abandonar o meu Salvador? Por causa de pessoas, eu vou abandonar o corpo e o sangue do meu Salvador? Por causa de pessoas que falam tantas besteiras, eu vou abandonar o altar do meu Salvador? Não, não. De maneira nenhuma, abandone o altar de Deus. Lembre-se, daqui a pouco eu vou erguer Jesus e Ele vai procurar você na igreja. Ele vai procurar você. Quando você não vem, Ele fica muito triste. Jesus não merece a ingratidão. Pensa nisso. Cada missa que você falta, a não ser por uma justa causa, mas cada missa que você falta, você está sendo ingrato e cruel com Jesus de Nazaré. Ele não merece. Ele não merece. Amém. Irmão.